Bom dia, boa tarde. Vamos começar o nosso encontro, debate sobre os observatórios de cultura no espaço ibero-americano. Vamos falar em português e espanhol e vamos aqui nos entenderem nos irmãos e irmãs. Meu nome é José Gabriel Andrade, sou professor e investigador na Universidade do Minho, no Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, do qual faz parte o POLOBS, que tem tido um trabalho de liderança na organização deste Observatório da Cultura e tem tido também, aí, pelas mãos do Manuel Gama, tem feito um excelente trabalho dessa interligação cultural falada em português e em espanhol, que eu aproveito para dar parabéns e agradecer o convite para poder moderar essa sessão. E fazer um diálogo entre teoria e prática, que eu acredito que vai ser bastante interessante. Acho que temos como tema, a cultura como bem público mundial, ultrapassa as propostas do bem público, portanto, além de público, é mundial, e aqui essa tecnologia pode nos ajudar a ser um facilitador para essa mundialização, né, que vai para lá, além das questões da cultura na globalização. Temos esse encontro, então, Conversas Ibero-Americanas com Observatórios 24 e 25. Vamos ter aqui uma conversa de cerca de 60 minutos e tentar encontrar um espaço de diálogo e de interconhecimento entre os participantes aqui, permitindo identificar também linhas de trabalho para o futuro entre os nossos observatórios. Na conversa de hoje, nós vamos ter aqui um diálogo com a Daniela Canedo, do Observatório de Economia Criativa da Bahia, da Universidade Federal da Bahia, no Brasil, e também com o Luiz Gonzalo com Manuel Salg, do Observatório do Patrimônio Cultural e Arqueológico, da Universidade de Los Andes, na Colômbia. Ora, eu começava aqui pedindo para que os representantes dos observatórios apresentem o seu observatório, mais ou menos cerca de 1 minuto para cada um. Eu começava com a Daniela Canedo. Por favor, Daniela. Olá, pessoal, boa tarde. Aqui no Brasil, boa tarde, é 1h da tarde aqui. Sei que em outras localizações já estamos mais para frente, um pouquinho para trás, mas então desejo um bom dia, né? Que o dia tenha sido bom e que a noite seja boa para quem está já pertinho da noite. Prazer estar aqui, estou muito feliz, espero que vocês me compreendam. Felizmente, né? Bom, vou falar português, né? E acho que é importante demais essa iniciativa, então gostaria de parabenizar os colegas envolvidos, das universidades envolvidas com esse evento, e vou acompanhar os outros. Acho muito relevante que nós possamos começar redes, né, dos observatórios, e aproveitei para saudar então os colegas da Universidade dos Andes. Estaremos juntos aqui nessa sessão. Bom, o Observatório da Economia Criativa da Bahia é um grupo de pesquisas ligado a diversas universidades. Nós dizemos que ele é interinstitucional, porque ele reúne pesquisadores e pesquisadoras da UFBA, Federal da Bahia, da Federal do Recôncavo da Bahia, que é a que eu venho, né, eu faço parte das duas, mas na graduação a minha ligação, a filiação institucional é com a Universidade Federal do Recôncavo, e com a Universidade do Estado da Bahia. Mas nós também temos colegas pesquisadores, além dessas três que são, digamos, as sedes, nós temos colegas pesquisadores ligados a outras universidades que vêm a convite participar de pesquisas. E nós também somos um centro multidisciplinar, pelo caráter do que nós estudamos, que são as pesquisas no campo da cultura, mais especificamente das políticas e da gestão cultural, da economia da cultura e da economia criativa. Isso faz com que nós precisemos ter um caráter multidisciplinar. Então, nós temos pessoas que são da comunicação, da economia, da estatística, da matemática, da administração, do teatro, da dança, da música, né? Então, cada pesquisa, cada desafio que nós temos, às vezes nós convidamos colegas de áreas muito específicas. Por exemplo, agora nós estamos começando uma pesquisa sobre patrimônio cultural e convidamos colegas que são da antropologia, porque era importante para essa pesquisa. E às vezes as pessoas vão ficando também se envolvendo nas nossas pesquisas. Acho que para começar, é isso. Obrigado, Daniela. Muito bem. Eu passava agora
a palavra ao Luiz Gonzalo, da Universidade Hola, de Los Angeles. Por favor. bueno, hola, buenos días. Aquí todavía estamos en la mañana, cerca del mediodía. Pues no, es un placer poder compartir este espacio. Y bueno, la presentación muy sucinta, Manuel ya está compartiéndoles el link de nuestra página por si hay interés. El Observatorio de Patrimonio Cultural y Arqueológico, con plena autonomía, ubicado dentro de la estructura de la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes, y adscrito de manera esa medida, tenemos con plena autonomía, estamos desarrollando, y ese ha sido nuestro interés, explorar múltiples facetas y aristas sobre el tema del patrimonio cultural, la relevancia en los diferentes campos y ámbitos, y con un toque muy singular en el área de la arqueología, puesto que ese es uno de los campos de especialización en el caso mío en particular, y Manuel también tiene una historia como arqueólogo, no solo como antropólogos, sino que ahí hemos vinculado esas actividades. Nuestra gestión se remonta al año 2007, y a lo largo pues, de todos estos años hemos venido configurando un espacio que nos permite precisamente desde áreas o cortapisa por parte de la institucionalidad. Podemos así explorar diversas temáticas, y queremos, y eso es lo que buscamos, poder incidir en temas sobre la percepción y en la importancia del patrimonio cultural como un bien público también hoy en día, en una agenda donde a través del patrimonio cultural pues se movilizan muchas acciones a diferentes escalas dentro de la realidad nacional. Ese diría yo que es como una breve presentación pues, de lo que, cuándo lo hacemos y cómo nos hemos venido moviendo. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado pela apresentação. Portanto, então, os dois espaços, observatórios, o Observatório de Economia Criativa da Bahia e o Observatório do Patrimônio Cultural e Arqueológico dos Andes apresentados. Eu iria fazer aqui uma primeira ronda de perguntas, sendo nesse nosso segundo momento, porque eu acredito que um dos objetivos dessas sessões está relacionado com a partilha de práticas ibero-americanas, de projetos que concorram para colocar a cultura no centro das políticas públicas e do desenvolvimento sustentável do território. Eu ia começar com a Daniele. Daniele, quais poderão ser os contributos de projeto desenvolvido pelo seu observatório na ligação com esta discussão? Como é que nós conseguimos colocar a cultura no centro de políticas públicas? Obrigada pela pergunta. Acho que é muito importante a gente falar disso. Tem sido nosso principal objetivo, né? Nós somos um observatório na universidade. Nosso principal objetivo não é produzir artigos para os nossos lattes, né? Que é nosso currículo. Aqui a nossa forma como o governo brasileiro mensura o trabalho dos pesquisadores e pesquisadoras, mas que o nosso principal objetivo é contribuir para o desenvolvimento cultural, é contribuir para que a cultura possa exercer o papel que ela pode vir a exercer no contexto do desenvolvimento nacional a partir das políticas públicas. Então, temos uma relação muito próxima com isso. É importante dizer que o observatório ele foi criado como uma política pública. Ele foi criado em 2014. Na época, havia no Ministério da Cultura uma Secretaria da Economia Criativa, e essa secretaria entendeu que nós temos uma lacuna muito grande de dados, de informações sobre o campo das artes, da cultura, da economia criativa, e que era importante criar observatórios ligados às universidades federais. Então, a ideia é aproveitar essa competência de produção de informações que estão nas universidades a partir de recursos do Ministério, né? Parece um projeto que poderia ter funcionado muito bem. Infelizmente, né, na história recente do Brasil, você já deve imaginar o que aconteceu nesses últimos 10 anos, né? Nós tivemos
uma crise após a outra, né? Tanta crise que levou ao golpe que tirou a presidenta Dilma. Depois nós tivemos anos de governos que foram extremamente ruins para as universidades públicas e para a cultura no Brasil em geral, e mais recentemente a crise da Covid. Então, foi criado, mas foi uma política que foi descontinuada logo em sequência pelo Ministério da Cultura, que deixou de existir. Mas nós mantivemos, a primeira seleção foram 6 observatórios selecionados, e desses 6 só o nosso continuou. Mas nós continuamos, apesar da descontinuidade do investimento público, porque nós acreditamos muito nisso. E aí, só para dar um exemplo, para responder essa sua pergunta mais especificamente, no contexto da pandemia, a gente, em 10 dias depois que foi anunciada a crise pandêmica aqui, a gente estava com uma pesquisa na rua para mapear os impactos da pandemia para os trabalhadores e trabalhadoras dos setores artísticos, culturais e criativos, e essa pesquisa foi uma referência nacional, né? Nós tivemos, por exemplo, leis estaduais que citam os documentos que a gente estava lançando, que eram relatórios de resultados preliminares, e que embasaram a tomada de decisão. Nós temos outros casos, né, de a relação muito próxima com as políticas públicas, que tem dado para a gente essa completude desse objetivo, né, de gerar subsídios para as políticas públicas como, né, uma meta das nossas pesquisas. Muito bem, muito obrigado, Daniela. Acho que temos aqui um contributo bastante interessante dessa relação da universidade, né? Tanto como seria essa, podemos chamar de terceira via, ou terceiro objetivo da universidade, que no Brasil chama-se de extensão, mas parece-me que extensão ainda é pouco, né? Então, porque a universidade estende, mas tem que ter uma mão de retorno, portanto tem que ter uma via dupla, né? É preciso diálogo, e atividades como esta do observatório parece responder a este novo desafio, né? De uma relação de mão dupla, não é? Até do espaço do conhecimento como transformação em rede, e tirar o centro desse conhecimento, tirar a universidade do centro, né? Então, pensar aqui em redes em formato estrela, por exemplo, que a universidade é somente um dos pontos. Ora, eu passava aqui, então, a palavra ao Manuel Salles para tentar aí também responder esse primeiro desafio, como é que nós conseguimos pôr a cultura no centro de políticas públicas, né, levando os contributos até o território. José Gabriel, muchas gracias por la palabra y también dar un saludo especial a todos ustedes. Es un gusto estar esta mañana desde Bogotá con todos ustedes. Bueno, es una pregunta muy interesante. ¿Cómo podemos colocar la cultura en el centro de las políticas públicas y del desarrollo sostenible a través del trabajo que desarrollamos con el observatorio? Bueno, lo primero que habría que decir es que nuestro observatorio ha trabajado por más de una década, llevamos más de 10 años, en una reflexión sobre el concepto y sobre la gestión del patrimonio cultural. Esto ha implicado, en términos generales, un ejercicio constante de estar haciendo veeduría, conceptualización y análisis de las convenciones internacionales, las que produce UNESCO, por ejemplo, las normas nacionales, las políticas nacionales de cultura, y sobre todo de su reglamentación e impacto. Esto quiere decir declaratorias, regímenes especiales de protección, mecanismos particulares e instrumentos del patrimonio en Colombia, en su región. Entonces, nuestro trabajo siempre ha estado concentrado en analizar ese fenómeno grande. Ahora, puntualmente, la discusión sobre las lógicas, las definiciones y los instrumentos se ha realizado en los diversos números que publicamos del boletín de nuestra revista periódica, que se llama el Boletín OPCA, que por favor lo pueden consultar en la página que está vinculada en el chat de esta reunión. Y hemos explorado desde este boletín líneas gruesas de análisis, como el desarrollo, el concepto de desarrollo y el patrimonio, el concepto de conflicto y patrimonio, el concepto de mestizaje y patrimonio, género y patrimonio.
pero también hemos visto temas pues decimonónicos, tradicionales de este campo, como los carnavales, los monumentos, las cocinas tradicionales. Y también hemos impulsado la reflexión a otros lugares. Hemos visto temas polémicos también desde acá, como áreas arqueológicas protegidas, patrimonio sumergido, la coca como patrimonio cultural, centros históricos, entre otros. Ahora bien, puedo traer a colación dos ejemplos que han sido muy valiosos para hablar de la complejidad del tema y del impacto de nuestras acciones como observatorio en el desarrollo de estas políticas. Por una parte, las reflexiones sobre el centro histórico de la ciudad de Bogotá. Implicó un trabajo de parte nuestra de revisión de instrumentos normativos, planes especiales, una reflexión sobre el espacio, la geografía, las personas, los bienes muebles e inmuebles. Y esto fue importante para la definición de ese instrumento público para la ciudad. Y el segundo punto que quería traer a colación es el tema del patrimonio sumergido. Desde el observatorio hemos sido muy activos en reflexionar sobre el sitio arqueológico, por ejemplo, del Galeón San José, que ha abierto una puerta para pensar en clave de política pública el patrimonio cultural sumergido, las leyes vigentes sobre la materia y una defensa férrea sobre la explotación económica del patrimonio cultural. Bem, muito obrigado. Muito obrigado, Manuel. Creio que é uma apresentação dessas práticas também, assim como na Bahia, né, da relação entre observatórios, universidade e território, né, tanto tocando nestes pontos de tirar a universidade como centro do conhecimento, e que me leva a outra pergunta. Talvez poderíamos começar aqui nesta outra pergunta com o Luiz. Luiz, talvez o Luiz possa começar a responder aqui para trocarmos a ordem. Ora, é importante também pensar, refletir nessas nossas conversas, algo sobre o trabalho em rede. Não é? Tanto, o trabalho em rede, aqui uma das propostas iniciais do Polobis, as redes de cultura. Como é que o vosso observatório vem trabalhando em rede, efetivamente, com o território, né? Portanto, como é que esse observatório consegue entrar em diálogo com os diversos agentes culturais e trabalhar em redes locais, regionais, nacionais e até internacionais? Bueno, esa pregunta, pues hay que ser bastante directos. O sea, creemos que el tema de trabajo en red entre distintos observatorios, por ejemplo, es algo que está todavía muy incipiente. Tan es así que, por ejemplo, solo a mediados del año pasado, una instancia de un observatorio dependiente del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá hizo una convocatoria para generar un primer espacio de interacción con los otros observatorios culturales registrados y por lo menos activos en el país. Y allí concurrimos menos de 12 en general, menos de 12 observatorios son los que existen. Y lo que allí se ha mostrado es como también nos va a poder trabajar en red efectivamente. Algunos de ellos, por ejemplo, el que convocó, son instancias gubernamentales y están muy interesados ante todo. Eu creio que eu estava aqui com um problema de rede. Manuel, se o Manuel pudesse aqui complementar a resposta, por favor. Claro que sí, claro que sí. No, simplemente en este punto lo que queríamos anotar es que desde el trabajo de los observatorios y de su trabajo en red con otros observatorios, tenemos un límite muy grande, y es que lo que se ha venido adelantando ha sido muy incipiente. Hasta el año pasado nos convocaron a una reunión en la que en teoría iban a congregar a todos los observatorios que trabajábamos el tema en Colombia. Y nos sorprendimos al darnos cuenta que eran muy pocos los que estábamos trabajando en este tema. Ahora bien, eso no quiere decir
que nuestra relación con las comunidades no sea fuerte. Y otra vez vuelvo al ejemplo del boletín OPCA, porque nuestro boletín siempre ha buscado abrir la puerta a muchas voces. Nuestro boletín es, digamos que recibe contribuciones de una amplia gama de agentes que trabajan en el sector y pone en diálogo a esos agentes a través de el tema que estamos explorando en cada uno de los boletines. Entonces, tenemos un panorama institucional un poco complejo, con muchos retos todavía, pero creo que con las comunidades, con los territorios, por lo menos el espacio que creamos desde nuestro boletín OPCA es muy bueno para poner a dialogar sobre esa relación entre cultura, desarrollo, que es lo que buscamos impulsar desde nuestro observatorio. Perfeito. Obrigado, Luiz e o Manuel. Acho que temos as práticas de comunicação, né? Tantas comunicações, às vezes, mais tradicionais, para chegar diretamente a determinado público do território, é importante, como referiu. Iria passar a palavra a Daniela, sobre essa relação de território e redes, e essa rede pode ser local. Esse tema é muito importante também. Nós fomos criados para funcionar em rede, é importante dizer isso. Quando foi criado o observatório, a ideia é que em cada estado brasileiro tivessem redes, ou desculpa, tivessem, né, pontos dessa rede, universidades participando do observatório nacional, e que a gente pudesse executar pesquisas em rede. A gente discutia a metodologia e a gente aplicar essa metodologia em diferentes estados brasileiros. Você sabe, o Brasil é muito grande, é difícil a gente fazer pesquisas nacionais localizadas em um único ponto. Todavia, isso não funcionou por conta disso que eu falei para vocês antes, né, da descontinuidade da política, dos outros observatórios não terem continuado, mas também porque, como foi comentado pelos colegas, quando se comparou um pouco, né, o perfil de atuação, as áreas, as disciplinas, os temas, né, as metodologias, havia um distanciamento muito grande. Então, a gente precisaria de muito trabalho para uma aproximação entre esses entes. Então, eu já apontaria o seguinte, que é possível trabalhar em rede, mas a gente precisa de um tempo. A gente precisa ser um pouco mais realista ao discutir o tempo que vai levar para construir essa parceria, para construir uma relação. Nós entendemos, então, né, que essa rede com outros centros, ela ainda não é viável, embora a gente execute parcerias com outros centros muito pontuais, por exemplo, na realização de eventos de difusão dos nossos resultados. Nós também sempre convidamos colegas de outros centros de pesquisa para validar nossas metodologias. Sempre que nós começamos uma nova pesquisa, nós temos uma etapa que a gente faz uma imersão, né, produz o desenho metodológico e logo depois nós fazemos um evento de extensão em que a gente convida colegas e apresenta o que a gente está pensando para abrir esse diálogo, para que eles possam opinar, para que a gente possa ouvir também o que está sendo feito por outras pesquisas. Então, a gente tem esse tipo de parceria, tanto ao longo da pesquisa, quanto no final, quando a gente faz as ações de difusão. Voltando um pouquinho só para... Bom, e a gente, ainda sobre redes, nós também estabelecemos redes com a cidade. E aí isso eu acho muito importante, né? Talvez assim, com a academia seja um pouco mais difícil, mas com os órgãos públicos, com atores sociais, agentes culturais da cultura, aí sim há um espaço muito grande, né, para que a universidade possa exercer um papel enquanto universidade, produzindo pesquisa, produzindo conhecimento, onde há muita prática, muita gestão, mas muito pouco tempo e condições para o exercício, né, do saber, da elaboração mais intelectual e de informação sobre aquele fazer. Então, nós temos parcerias com o governo municipal, com o governo do estado, com o governo federal, nós temos com a sociedade civil, com agentes culturais, artistas, e isso tem funcionado de uma forma muito
muito positiva para a gente, inclusive na questão de sustentabilidade do observatório, né? Já que há muito pouco recurso dentro das universidades brasileiras para a pesquisa, a gente tem conseguido buscar com esses parceiros, com esses entes, o recurso necessário para executar as pesquisas que são interessantes para ambos. Agora, voltando um pouquinho ao que você tinha comentado antes, José Gabriel, eu acho que a gente sempre está fazendo extensão também. A extensão é muito importante para a gente, porque a gente trabalha muito essa ideia da difusão dos resultados, mas eu queria só reforçar assim, que esse trabalho a gente considera como pesquisa, né? Pesquisa acadêmica aplicada, porque a gente tem produzido conhecimento, mas olhando para essa realidade em contato com o campo. Muito obrigado. É, é, exatamente, acho que também concordo muito da possibilidade de aplicação, né? Tanto aplicação junto com a comunidade, para a comunidade e encontrarmos até ferramentas para que a comunidade possa se conhecer e se reconhecer nessa investigação, não é? Tanto parece-me que, seja lá com o modelo que nós encontrarmos nesta, entre aspas, tradução, né, portanto, através do teatro, da performance, do jornal, do Twitter e de uma panóplia de possibilidades. Muito obrigado também pela partilha dos dois observatórios. Agora vamos falar um bocadinho sobre o desenvolvimento sustentável, né? Desenvolvimento sustentável agora, e seria essa terceira ronda dessa segunda parte. E a seguir, eu já vi que a audiência está a colocar perguntas, e a seguir faríamos as perguntas. Ora, é incontornável, não é? Dizer que os contributos da cultura para o desenvolvimento sustentável são inegáveis. Não obstante, é explícita a ausência da cultura na Agenda 2020. Assim sendo, e talvez começava agora com a Daniela, com a Bahia, assim sendo, que linhas de trabalho podem ser implementadas nos observatórios para favorecer a integração de um objetivo específico para a cultura na agenda para o desenvolvimento sustentável pós-2030. Então, como é que nós podemos integrar essa relação? Começava agora com a Dani. Pergunta importantíssima, né? E que nos faz pensar muito, né, Marisa? Eu estou vendo Marisa aqui, uma colega, parceira aqui do Brasil. A gente vem de um processo, né, muito difícil no Brasil, de negação de muita coisa, né? Inclusive da própria ideia de desenvolvimento sustentável, e estamos vivendo agora um momento muito especial, um momento muito profícuo, né? E com muita esperança. Mas a gente está vivendo isso a partir de um desmonte muito grande, de um desmonte da própria universidade, do desmonte das estruturas da cultura. Então, eu diria assim que a gente, como observatório, tem buscado ao máximo entender assim a necessidade dos indicadores culturais, fortalecer essa ideia no Brasil. Nós não temos a produção artística e cultural no Brasil mais ligada às indústrias culturais, como todo mundo sabe, ela é muito consolidada, né? Os grandes artistas da música, do cinema, do teatro, que trabalham no modelo de negócio mais comercial e mais inserido aí no modelo capitalista. Mas fora disso, a gente tem um universo muito grande de fazedores da cultura, de agentes culturais, com muito pouca estrutura, com uma ação muito precarizada, trabalhadores e trabalhadoras que vivem do que produzem, né, que mobilizam cadeias produtivas locais, mas com extrema dificuldade. A maior parte dessas pessoas não consegue, tem muita dificuldade com o básico, né? Com manter o grupo funcionando, com gerir os seus processos, com a mobilização de recursos, com a prestação de contas dessa mobilização. Então, quando a gente fala com eles assim, mas vocês também precisam produzir indicadores sobre o que vocês estão fazendo, porque esses indicadores são importantes para que a gente possa pleitear políticas públicas, para que a gente possa levantar a disputa pelo orçamento público, né, que é tão difícil, que a gente possa estar lá inserido
na agenda sustentável, nessas discussões, parece muito distante para eles. Então a gente entende que as universidades precisam ter um papel aí, que as universidades precisam estar atuando, né, tanto para ajudar na sistematização, no levantamento, na sistematização, na análise de dados sobre esse fazer. Os próprios órgãos de cultura têm muita dificuldade com isso no Brasil. O próprio Ministério da Cultura. A gente está fazendo uma pesquisa sobre a implementação da Lei Aldir Blanc, que foi a lei emergencial que surgiu no contexto da pandemia. A gente vem estudando a lei desde 2021, em diferentes pesquisas, mas de forma muito intensa. E vou dar um exemplo para vocês, assim, muito marcante. Esse ano nós estamos fazendo uma pesquisa que nós tivemos acesso aos relatórios de gestão dos estados e dos municípios que implementaram a lei, todos os estados brasileiros e 80 e poucos por cento dos municípios. E nós imaginávamos que essa ia ser uma pesquisa fácil, porque teríamos os dados. Mas quando você pega esses relatórios de gestão de grandes estados brasileiros, a maioria deles se concentraram apenas na prestação de contas financeira, com pouquíssima informação sobre o que foi esse processo de implementação. Então, a gente tem tentado ao máximo, né, em todas as nossas pesquisas, entender que com esse papel, né, de produção de conhecimento, de informação sobre o fazer cultural, a gente pode, né, ir lá naquele ponto da primeira pergunta, subsidiar a nosso pleito, a nossa busca por políticas públicas e, a partir disso, contribuir para essa ampliação do lugar da cultura na agenda de desenvolvimento nacional e internacional. Eu acho que isso é um ponto, a gente pode ir para outros na sequência, mas para eu não me delongar, eu já passo para os colegas. Obrigado, Daniela. Obrigado. Eu ia colocar a pergunta sobre a cultura de desenvolvimento sustentável, talvez ao Manuel agora, mas claro, se o Luiz quiser compartilhar também, esteja à vontade. Manuel, por favor. Claro, José Gabriel, muchas gracias. Es una pregunta muy interesante. Yo estoy de acuerdo con Daniel que esta es una de esas preguntas centrales que nos tenemos que estar haciendo desde los observatorios relacionados con cultura. Y es un tema central en la medida en que el concepto mismo de desarrollo sostenible o de desarrollo sustentable es muy polémico. Hay que cogerlo tal vez con pinzas. En esa medida sería interesante tratar de decolonizar o de deconstruir esa idea misma del desarrollo y ese horizonte compartido, que tanto es una cosa que surge del sur o es algo que está siendo impuesto por otros lugares. Eso sería como lo primero. Ahora, en términos de nuestro trabajo relacionado con el patrimonio, el desarrollo sostenible y sustentable es muy importante en la medida en que nosotros siempre hemos abogado porque desde el observatorio se propenda por una mirada integral que relacione naturaleza, el paisaje, las personas, su vida social, los bienes, pero sobre todo esa cadena integradora está pensada con elementos que sean significativos, que sean valiosos, que construyan memorias e identidades múltiples. Y consideramos que esa idea de desarrollo sostenible está vinculada directamente con la capacidad de las personas de tener una voz fuerte en estas discusiones. Porque, y vuelvo a lo que decía Daniel, muchas veces se investiga para o por las comunidades, pero no se investiga con las comunidades. Y ahí hay una diferencia muy grande porque pensamos sobre ellas, pero no las hacemos partícipes de estos procesos. Entonces son nuestras lógicas las que están condicionando su mirada, sus conceptos, sus formas de nombrar, etcétera, etcétera. Entonces, el reto grande desde el patrimonio, pensando en el desarrollo sostenible, se concreta en puntos como los impactos que trae el proyecto, la misma de patrimonio. Impactos representados, por ejemplo, en cuando algo se nombra como patrimonio, obviamente genera un interés grande y desencadena una serie de procesos de turismo, de economía, de patrimonialización que transforman la realidad de los lugares. Entonces, claro, uno quiere que las personas vivan con mejores condiciones, pero ¿a qué costo? ¿Qué se deja de lado?
Cuando algo se nombra como patrimonio, la realidad se puede transformar y entra dentro de nuestras lógicas del capital, que muchas veces son avasalladoras y destruyen o transforman los contextos locales. Sim, excelente, obrigado, Manuel. Não sei se o Luiz tem aqui também alguma contribuição para esta primeira ronda. No, pues me identifico por completo con la línea expresada por Manuel y pues yo creo que es lo que en efecto, como él señala, hemos tratado de dinamizar cuando buscamos precisamente esos espacios para que sean plurales, donde esas voces locales puedan tener, por ejemplo, un primer espacio para manifestarse según sus narrativas, sus formas de lenguaje, sean comunidades indígenas, miembros de comunidades por ejemplo, y eso yo creo que pues matiza en efecto los alcances y la trascendencia que tiene esa temática. Bem, obrigado aos dois observatórios, obrigado a Daniel, ao Manuel e ao Luiz, desta nossa primeira ronda de perguntas. E agora eu iria abrir um tempo para debate. Já vi que aqui perguntas no chat, no bate-papo, mas vamos aproveitar a possibilidade de diálogo e iria convidar assim, quem quer colocar uma pergunta, um comentário, que abra o microfone e a câmera, se entender, e se apresente e faça a pergunta, por favor. Não sei se o Murilo, que já colocou aqui a pergunta, gostaria de fazer. Enquanto temos aqui esse tempo de espera, eu faria a pergunta que o Murilo colocou. Ele pergunta aqui, e também podemos seguir a mesma ordem, primeiro a Bahia, depois os Andes. Para trabalhar em rede, não seria interessante criar uma base simples, igualitária de conteúdo, de registro de pesquisa com acesso aberto? E a seguir pergunta sobre como é que nós poderíamos ter representações na ONU, revendo essa relação do pós-2030, né? Como é que poderíamos ter essa parceria com os ODS e na representação da ONU ou das instituições da ONU? Quem que poderia responder? A Daniela, talvez? Pronto. Começar? Acho muito interessante essa proposta do Murilo sobre a criação de uma base simples e igualitária de conteúdos. A gente tem trabalhado nisso, Murilo. Por exemplo, nós temos uma pesquisa, eu vi que o Jalisson está aqui, ele faz parte dessa pesquisa que se chama Painel do Fomento à Cultura. E o nosso objetivo é criar um painel interativo de dados sobre o fomento à cultura no Brasil, né, a atuação do Estado em apoio aos agentes culturais. E a ideia é exatamente que a gente possa disponibilizar bases, que as pessoas possam fazer cruzamentos, possam baixar e, a partir disso, possam gerar outras pesquisas. Nós temos alguns desses observatórios públicos funcionando nesse sentido, mas são muito poucos. Por exemplo, aqui no Brasil nós tivemos o Observatório do Audiovisual, que chama OCA, que em algum momento foi muito relevante nesse sentido, mas foi desestruturado e ainda não voltou. Então, a gente entende que o observatório pode também ter um papel, né, a partir da universidade, para colaborar com isso. Um exemplo disso é também uma pesquisa que nós estamos finalizando, que se chama, é uma pesquisa nacional sobre educação museal, né? Nós analisamos como é que está se dando o setor educativo e as pessoas envolvidas na educação nos museus brasileiros, no Brasil inteiro, e nós finalizamos a pesquisa com o lançamento de um painel de dados, onde estão disponíveis todos os dados que nós usamos para fazer nossas análises, tanto a partir do painel, em que a pessoa pode fazer filtros e cruzamentos, como também a partir da base de dados anonimizados que ela pode baixar e utilizar em suas pesquisas. Então, certamente, né, essa ideia de compartilhar com acesso aberto essas bases de dados permite uma interação indireta ou direta. Nós fazemos também assim, como eu falei, né, cada pesquisa, nós convidamos pessoas que interagem com a pesquisa ao longo da pesquisa, avaliando os instrumentos, avaliando a metodologia, avaliando os resultados, convidados depois para publicar
Essa ideia, por exemplo, a gente vai lançar em agosto um livro que ele foi feito assim, nós do observatório fizemos a pesquisa e depois nós dividimos a pesquisa em 10 capítulos e convidamos outros pesquisadores de outras universidades e outras redes para interagir com aquela parte da base de dados que apresenta uma parcela dos resultados e, a partir dos seus próprios enfoques, dialogar com isso. Por exemplo, nós convidamos uma pesquisadora que pesquisa gênero. E ela foi olhar a partir da perspectiva de gênero o que, que aqueles resultados queriam dizer. Então, assim, existem sim formas, né, de viabilizar essa interação, mas tudo é muito difícil, trabalhoso, custoso, leva tempo. Então tem que ter tá mesmo assim no objetivo, né, fazer isso. Sobre os ODS, eu posso, falar pouco sobre isso, porque não é um tema que eu estou acompanhando, né, que é meu tema de pesquisa, então eu vou optar por deixar para os colegas. Só queria lembrar que nós temos ali, mesmo nos primeiros ODS, indiretamente, pensando a cultura a partir de uma perspectiva transversal, lembrando que as políticas culturais, né, elas são transversais, a gente pode ver cruzamentos, com a cultura em diversos deles, né. Só que a gente, de fato, precisa, para virar, né, prioridade na agenda política, que não seja só indiretamente, que seja diretamente, né. Então esse eu acho que é uma luta que a gente tem que fazer realmente nesse processo, como vocês mencionaram. Não sei quem gostaria de participar do debate, Manuel ou Luiz, por favor. Bueno, puedo comenzar yo y después le doy la palabra a Luis Gonzalo sobre este punto. Em, Efectivamente, como dice Murilo, sería muy interesante poder tener esas bases de contenido de acceso abierto. Eh, Sin embargo, ahí la pregunta que yo haría es, para el campo del patrimonio, ¿hasta qué punto esa la deberían crear o hacer o analizar los observatorios privados? Que nosotros estamos en la universidad. ¿Hasta qué punto esa no debería ser una responsabilidad del Estado vinculada con el patrimonio? Y estoy pensando en inventarios de patrimonio que digan esto es patrimonio, esto no es patrimonio, qué hace parte y qué no. Esa información debería ser pública, abierta y debería ser proveída por el Estado. Ahora bien, lo que sí creo que es nuestra responsabilidad como observatorios de la cultura y en este caso del patrimonio es generar precisamente algo que también estaba mencionando Daniel hace un rato, y son esos indicadores de gestión para ver cómo se está produciendo esa información. Y esos indicadores, de hecho, son la base para poder medir el impacto de esas acciones sobre las personas. Entonces, considero que es importante compartir esa información y esa información común, generar una información que podamos manejar entre todos. Sin embargo, creo que debemos ir un paso más allá y consolidar son unas herramientas de análisis de esa información y que esas herramientas de análisis de la información puedan medir el impacto social de eso que se está produciendo en términos de la cultura y en nuestro caso del patrimonio cultural. Luis Gonzalo, si quieres complementar algo. Bueno, gracias. Yo señalaría que frente a esa posibilidad de estas bases genéricas de libre acceso, lo cual me parece que es clave en todo lo que tenga que ver con la función pública, y estos son temas de debate de opinión pública, debe primar. Por ejemplo, en el caso del observatorio nuestro, hago ahí la acotación, siempre hemos mantenido una línea, es que la gente puede acceder a los contenidos sin tener que registrarse para tener acceso a ellos, para descargarlos o algo, lo cual nosotros consideramos que es una manera de hacerlo verdaderamente público, de libre acceso. Cualquier otro procedimiento empieza a formalizar esa interacción y a generar también una reticencia muchas veces por parte de esos posibles usuarios. Ahora, lo que yo sí considero también que vale la pena pensar es hasta qué punto esa formalización o esa estandarización de esas bases de datos sea por sí misma la panacea, la solución a el entramado con el cual poder analizar
cada observatorio, según esas múltiples inserciones de esos múltiples espacios en los cuales se generan, sin que se conviertan en cortapisas para su propia gestión. Entonces, como señalaba Manuel, desde el Estado uno puede entender de que exista un impulso y debería, creeríamos también, en ese sentido, ser una obligación, una gestión desde de consolidar esos datos, pero que los otros observatorios, precisamente por estar anclados y haber surgido en escenarios tan disímiles, puedan efectivamente ser partícipes en el análisis de los datos como tal y en poder ejercer, si se quiere, una verdadera, no veeduría, pero por lo menos un contrapeso frente a lo que desde el mismo Estado se está generando. Y yo creo que ahí se habría que mantener y rescatar esas independencias o esos espacios singulares de cada observatorio. Muito obrigado, obrigado aos três. Eu acho que tínhamos aqui mais uma mão no ar para pergunta. Muito bem, Karen. Olá, boa tarde a todos e todas. Eu queria colocar um ponto nessa discussão sobre os dados abertos. Eu acredito que muitos dados estão sendo produzidos e estão disponíveis, né? Eu atuei em um projeto da Fundação Casa de Rui Barbosa, o Rubi, que era um repositório sobre políticas culturais. Ele foi descontinuado, né, nessa gestão no governo anterior. Uma base de dados incríveis, enormes, mas eu acho que tem um desafio também de aproximar essas bases de dados, esses conteúdos, de outros públicos que não sejam só os públicos pesquisadores que estão envolvidos na iniciativa, né? Eu acho que a professora Daniele pode falar um pouco sobre isso, mas eu fico pensando daqui que ações de formação também sobre esse tipo de base de dados. Karen cortou aqui o microfone. Desligou o microfone. Ah, sim. Senão a gente acaba fazendo esse levantamento, gera os dados, produz os indicadores, então eu fico, enfim, motivada a pensar formas de difundir, né, esses conteúdos que são criados para outros perfis de usuários, né, outros perfis de pessoas que atuam nas políticas públicas. E queria colocar justamente uma provocação, assim, como aproximar outros agentes dos observatórios, né? Que não sejam só os agentes públicos ou os agentes do campo da pesquisa. Como é que a gente pode trazer outros perfis para participarem, para dialogarem, para construir juntos com os nossos observatórios e a gente mudar um pouco, eu acho, a cara, né, desses espaços que são institucionais, mas que eu acredito que precisam ser permeados por questões comunitárias, territoriais. Como é que isso tem sido feito e como pode ser feito? Eu vou fazer aqui uma ronda, junção de perguntas. Então, fica aqui 2 perguntas da Karen e eu vou dar a palavra também à Valéria Marcondes, por favor. Ligar o microfone, por favor, Valéria. Boa tarde a todos. Alegria estar aqui. Eu gostaria de fazer um questionamento, mas primeiro uma contribuição com o que a Karen falou. E parte da minha pergunta a gente está há poucos anos estamos digamos que 6 de 2030, e do não sabe da existência da Agenda 2030, de uma forma generalizada, é isso que acontece. E muito menos ainda da contribuição da cultura na consolidação da agenda. Aí é que não se sabe mesmo, porque quando se fala em desenvolvimento sustentável, especialmente com a questão da crise climática no mundo, todos voltam-se muito especialmente para essa questão climática, né, do aquecimento global e tudo mais. E eu sinto que, como observatório, essa proposta que a Daniele falou e que a Karen reforçou, e eu gostaria de reforçar também, eu ouvi, porque eu gostaria de poder pensar junto em como aproximar a academia da produção cultural. Eu sou uma pessoa da produção cultural, eu trabalho há anos, já chamado Vamos ao Cinema,
em que jovens periferizados produzem filmes aprendendo sobre a Agenda 2030. E esses filmes não são documentários, são filmes ficção, mas eles são filmes informativos, educativos. E a gente está começando a fazer um trabalho agora para que esses filmes possam ir para os cineclubes do Brasil e possam se tornar, inclusive, eles estão indo para uma plataforma com maior visibilidade e para que eles possam se tornar um meio de difusão da agenda. E como a gente poderia fazer essa conexão do meu trabalho, por exemplo, com o trabalho do observatório? De que maneira eu poderia já preparar a próxima etapa do trabalho com uma contribuição para a pesquisa que vocês precisam fazer de dados, porque a gente também, existe essa desconexão entre nós, faz com que a gente não recolha dados. A maioria dos agentes culturais realizam realmente seus projetos, se preocupam muito com a questão de prestação de contas, e depois disso querem o próximo projeto porque todos precisam sobreviver por meio disso. Então, não há uma conexão que eu acho que seria frutuosa entre a academia e a rede de produtores culturais. Além disso, e aí eu acho que, por exemplo, quando a Daniele falou numa coleta de dados, e todos falaram na coleta de dados de pesquisa, aqui no Brasil nós temos um importante observatório, que é o Observatório do Itaú Cultural, que periodicamente está publicando uma pesquisa sobre a economia criativa e sempre demonstrando a variação que é sempre muito positiva do impacto no nível de emprego, no nível de trabalho. Então, são dois aspectos. Um, contribuir com o laboratório, com os observatórios, e o outro é que observatórios poderiam digamos assim, absorver trabalhos de observatórios de iniciativa privada que já venham fabricando, produzindo dados concretos sobre a economia criativa, porque nós estamos falando no pós-Agenda 2030. E o pós-Agenda 2030 está ali praticamente depois de amanhã. E como é que a gente vai começar do zero? A gente precisa absorver elementos que já existem, informações que já existem. Gostaria de ouvir a Daniele e a você. Obrigado, Valéria, obrigado. Obrigado pelas perguntas. Eu passava, então, a palavra, talvez, para o Manuel e para o Luiz, para uma rápida resposta a essas 3, 4 questões, e a seguir com a Daniela. Perfecto, entonces puedo comenzar yo. Es muy interesante lo que nos decía Karen y lo que nos dice Valeria, muchas gracias. Yo lo que les plantearía es una reflexión acerca de cuál es la función de un observatorio. Si la función es solamente la de recolectar datos, o si la función de un observatorio debe ser precisamente la creación de un espacio de diálogo. Creo que nosotros, desde el Observatorio del Patrimonio Cultural y Arqueológico OPCA de la Universidad de los Andes, hemos trabajado en crear un espacio de diálogo. Cuando uno concibe así el observatorio, entiende que esa relación entre la academia y los demás agentes, o entre los observatorios y los otros, digamos, como actores del espacio, de lo cultural, se transforma. Porque no se está trabajando en el mismo nivel. Lo que se busca es el diálogo, más que una serie de elementos para generar otro tipo de lógicas que pueden desestabilizar la balanza en ese sentido. Bueno, yo añadiría lo que dice Manuel, con lo cual me identifico, porque ese ha sido como el principio que nos ha motivado a lo largo de estos años, es que de todas maneras somos conscientes de la necesidad, así como están las estadísticas, o de levantar información
sobre las actividades económicas ligadas con el tema del patrimonio, lo cual aquí en Colombia también algún observatorio lo hace con cierta periodicidad y alrededor de eso pues también el gobierno de turno obviamente y el ministerio toman medidas o acciones eh, mm, y de desarrollar otras pesquisas. Por ejemplo, nosotros tuvimos una experiencia concreta hace unos años en lo que llamamos un taller, pues fue el nombre que le dimos, pero era el Taller Nacional de Patrimonio Cultural y Academia, que lo logramos proponer para que con financiación de la universidad y del Ministerio de Cultura hicimos un evento de carácter nacional con participación de muchos actores, pero con la producción de unas matrices muy concretas que nos permitieron, entre otras, responder a una serie de preguntas muy básicas. Es, por ejemplo, en la formación académica formal universitaria, ¿qué tantos espacios están consolidados para el tema del patrimonio? Lo cual resultó con unos resultados muy interesantes, en donde, por ejemplo, muchos abogados, muchos arquitectos que tienen que ver con estos temas de patrimonio, pues se resultan graduando habiendo estado expuestos de manera formal a espacios muy pequeños, si alguna vez, y no a una exposición por ósmosis o de eventos relativos a la agenda de lo que es el patrimonio. Pudimos analizar los contenidos, mirar los programas, ver la intensidad. Entonces, ese balance ahí yo creo que es bastante delicado, pero sí me inclino también a pensar, como proponía Manuel, es en esa reflexión, qué es lo que un observatorio debe hacer y cómo, como en el caso nosotros lo entendemos, poder propiciar esos espacios para establecer ese diálogo sin que no sea a veces urgente o necesario establecer unos protocolos mucho más formales de recabación de información y de análisis de la misma. Obrigado, Luísa Daniele, por favor. Eu começo dialogando com o que os colegas Manuel e Luiz apresentaram, né, dessa ideia de porquê, qual a função de um observatório, e eles dizem, né, um espaço de diálogo, e eu chego a você, Karen, dizendo para quem? Que essa foi a pergunta que nós nos fizemos aqui, né? Nós entendemos também esse observatório como um espaço de diálogo, a gente reiteradamente repete, nós não estamos produzindo apenas para atender aos critérios produtivistas, né, de mensuração do trabalho do pesquisador, da pesquisadora, que no Brasil são muito intensos, como em outros países, certamente, e não é esse o nosso objetivo é o diálogo com a sociedade. E, a partir disso, a gente pergunta para quem, né? Para quem nós estamos produzindo? E nós sempre nos dissemos, nós queremos que qualquer pessoa do campo artístico e cultural, e tem muito a ver com o que a Valéria mencionou, né? Qualquer agente, qualquer setor, possa abrir um dos nossos relatórios, um dos nossos boletins e possa ler e possa entender. Então, a primeira coisa que a gente entendeu que era muito importante simplificar a forma como nós comunicamos os nossos resultados de pesquisa. Nós, pesquisadores, temos um linguajar próprio, né? É um outro idioma que nós falamos. O nosso grupo é formado por economistas, por estatísticos, pessoas, né, dessa área que vão pensar a forma de produzir informação de um jeito, aí tem o pessoal das humanas que pensam de outra, e nós criamos uma forma do Observatório escrever que é muito baseado nos princípios da linguagem simples, né? Que há um fundamento nisso, há um princípio. Então, nós escrevemos e reescrevemos tudo que nós produzimos para tirar o academicês, como a gente fala aqui, dessa linguagem acadêmica, e deixar a linguagem simples, direta, a informação no menor período possível. A forma de visualizar também, a gente sempre prioriza, eu brinco sempre, será que a minha mãe vai entender isso? Se a minha mãe entender, a gente pode botar no mundo. Se ela não entender, então não está valendo, não está bom o suficiente. Para a gente, isso é uma forma de aproximação. Como nós falamos antes, os eventos acadêmicos, em lugares públicos, né, em outros espaços que não nas universidades, com outros formatos. Então, nossa sessão científica, por exemplo, nós fazemos num lugar que é completamente alheio, né, diferente, longe da universidade.
Por quê? Isso gera mais trabalho, gera mais custo, mas nós fazemos isso porque nós queremos chegar nas pessoas que estão produzindo arte e cultura. Então, são formas, as redes sociais também certamente colaboram para que a gente possa fazer isso chegar na ponta, porque como você comentou, Valéria, né? A gente precisa pensar em como esses dados serem preparados para viabilizar as pesquisas. Nesse sentido, a gente tem atuado, por exemplo, com o Ministério da Cultura, nós conseguimos rever os formulários de inscrição da Lei Paulo Gustavo, que é uma lei aqui de fomento à cultura, e nós fizemos propostas para o Ministério para simplificar aquilo e para já prever que tipo de dados a gente pode analisar para gerar determinados indicadores. Nós também estamos fazendo isso agora com a próxima Instrução Normativa do Fomento à Cultura no Brasil, ou seja, a gente vem tentando atuar diretamente, né, para motivar essa produção de dados que possam colaborar com o que vocês disseram que é muito importante, com a difusão e com a aproximação. Agora eu tenho que cumprir aqui a regra do jogo, e os organizadores já estão aqui a enviar mensagens. Temos o tempo apertado e já chegamos no limite, mas antes de fechar, eu ainda gostaria de dar a palavra aos dois observatórios com uma última apresentação de 1 minuto, em jeito de conclusão. Qual a importância, então, da cultura como um bem comum público mundial? Uma última pergunta para cada um dos observatórios. Não sei quem... Começamos pelos Andes, ou Manuel ou Luiz. 1 minuto. Bien, perfecto. Empiezo yo entonces. Es un cierre muy difícil, pero digamos que la cultura como un bien común y público debería pensarse siempre así, porque las fronteras solamente existen en nuestras cabezas. La cultura es lo que somos y es lo que genera vínculos entre nosotros. La cultura, por supuesto, es un bien común en la medida en que nos acerca, nos hace sentir en comunidad. Y en esa medida las fronteras son siempre administrativas, pero la cultura siempre teje vínculos, siempre nos pone más cerquita, y nuestro trabajo desde los observatorios es poner eso en evidencia. Luiz? 30 Bueno, segundos. poco me dejó Manuel para expresar en este cierre de tema tan difícil. Creo lo mismo, o sea, creo que hay que trabajar bajo un criterio y una perspectiva en donde ese campo en realidad refleja lo que somos y es el espacio por antonomasia de la interacción social donde debemos mantener. Daniel? Uma pergunta difícil, como o Luiz falou, né? Uma pergunta desafiadora para o final, mas certamente a gente sabe a importância da cultura no dia a dia, na formação do país que nós queremos, né? Nas suas interseções com a educação, com a saúde, com a segurança pública. A gente vive num país aqui no Brasil em que as precariedades estão por toda parte. E nós entendemos, né, que pensar de uma outra forma, refletir sobre a nossa existência enquanto cidadãos e cidadãs é muito importante e a cultura exerce um papel aí. Claro, existem muitos outros benefícios, né, das artes, da relação com a educação, com a tecnologia, e nós entendemos, né, que a pesquisa acadêmica, ela é ela lança a luz, né? Ela aponta ali para coisas que estão sendo bem feitas, que podem gerar um resultado, para essa necessidade da gente aprimorar. No campo das políticas públicas, é o campo da disputa, né, por orçamento. Não é fácil, né? A gente sabe que os recursos são escassos, as necessidades são infinitas, então a gente entende que a cultura, a política cultural, ela não vai ser prioridade num país onde tem tanta gente ainda sem ter onde dormir, sem ter comida, sem ter acesso à saúde.
mas ainda assim ela é extremamente relevante até para melhorar a qualidade de vida mesmo dessas pessoas, para a gente pensar um outro país no futuro. Nosso país está se reconstituindo por muitas razões, né? Por exemplo, contra o racismo, contra a homofobia, né? Contra o machismo, tem questões que estão sendo resolvidas aqui que a cultura exerce um papel fundamental. Então, eu queria agradecer esse espaço, dizer que eu considero extremamente relevante esse tipo de iniciativa e estou à disposição para que a gente possa pensar formas também. A gente está fazendo, aproveito aqui, né, falar com os professores que a gente está fazendo esse ano uma pesquisa grande sobre o patrimônio cultural material e imaterial do Brasil, e isso vai ser muito bom se a gente puder, com os colegas dos Andes aí, fazer outras trocas. Então, estamos à disposição, assim como também os colegas das outras universidades e do campo, né? Muito importante, né, Valéria? Estamos aqui também à disposição. Excelente, resta-me aqui a agradecer a Daniel, ao Luiz, ao Manuel, essas excelentes propostas que apresentaram. Essas conversas ficarão disponibilizadas online, e nós não tentamos aqui encerrar os temas, mas lançar novas discussões, e elas poderão depois ser consultadas no site do Polobs, do Centro de Estudo de Comunicação e Sociedade. Também cabe-me aqui apresentar o próximo evento, que acontece no dia 17 de junho, e será liderado pela Universidade de Brasília, não é isso? Exatamente. Exatamente, a Universidade de Brasília, pelo Observatório de Brasília, com outros 2 observatórios de diferentes latitudes. Aproveitar aqui, para mais uma vez, parabenizar o grupo do Polobs, os diversos observatórios da cultura, especialmente o Manuel Gama pela liderança deste projeto. Desejar a todos também uma boa semana e a continuação de excelentes trabalhos. E bom dia e boa tarde. Até a próxima.